Aqui no nosso estúdio a gente recebe o psicólogo Patrick Barbosa. Obrigada pela sua presença. Boa tarde. Junto com a Camila Dias, que é advogada e vai falar qual que é o direito da criança numa hora dessa, num momento como esse. Obrigada. Boa tarde. Boa tarde. E a gente também recebe aqui, olha só, a Maikele Lígia. Ela é mãe de 2 adolescentes, né? Isso, Maikele, boa tarde. Obrigada pela sua presença também. Qual é a sua sensação, seu sentimento como mãe, ouvindo essa fala aí do Gato Preto? Na área de fazer é gostosinho? É uma fala que eu escuto muito, né? Então, eu tenho 2 filhos... Fala bem pertinho do microfone. Eu tenho 2 filhos adolescentes, que, assim, sempre foi eu mesma só com eles, porque eu me separei do pai deles assim que eu engravidei da 2ª filha. Então, sempre fui eu. Eu fico indignada de ouvir essas coisas, né? Até porque eu passo por isso, mas é assim. Você não. Os filhos já receberam pensão? Nunca. Nunca? Nunca. Nunca vira cor do dinheiro do pai? Nunca. Tem quanto tempo você já entrou na justiça? Tem quanto tempo que você está nessa luta? Eu já entrei na justiça, na cidade onde eu morava, na Bahia, logo quando a gente se separou. E quando eu vim para o Espírito Santo também, aqui também eu procurei a Defensoria Pública. Na verdade, eu me separei dele assim que eu engravidei da 2ª. O meu filho tinha meses de nascido quando eu engravidei da 2ª. Foi logo quando a gente se separou, porque ele não aceitava a gravidez, e logo em seguida eu procurei a Defensoria Pública. Eu só consegui apenas que ele registrasse as crianças, mas sobre a pensão nunca tive retorno nenhum. Eu convido você de casa a mandar para a gente seu relato sobre esse assunto, porque toda vez que a gente fala sobre pensão aqui no Fale Espírito Santo, o que vem de mães, Camila, desabafando. Por que essa realidade, sabe, é tão presente assim? Porque o que acontece é que as pessoas, no caso aí, a gente está trazendo o caso do Gato Preto, né, que como a gente vê, a maioria se trata de pais que não assumem seus compromissos, não fez? Exatamente. Não é só uma realidade, é uma triste realidade, né? Que aí abarca muitos lares das mulheres, porque as chefes de família, né, que ficam necessitadas da contribuição essencial de alguém que fez também essa criança, né? Do mesmo jeito que o Gato Preto ironizou aí na reportagem, essa é a realidade, não fez, na hora de fazer não foram os 2, então assim que deveria ser. Eu lamento muito, sei que essa é a realidade, enquanto advogada a gente vê isso, é uma esmagadora maioria, bem redundante, falando de mulheres que sofrem, né, mães, porque é o direito dos filhos, dos adolescentes e das crianças, e o meu estímulo sempre vai ser para buscar esse direito. Infelizmente, acontece como a nossa participante, que mesmo buscando ainda não teve o direito dos seus filhos respaldados, né? A gente teria que estar analisando o caso, mas assim, isso é revoltante, porque fica nos ombros dela toda a responsabilidade, não só de criação, porque uma coisa é ser um pai ausente fisicamente ou emocionalmente. Agora, isso não tira dele a responsabilidade de arcar com os custos que são devidos. O que já seria, né, péssimo. Você, que é o genitor, não está ali presente. E ainda por cima, a gente sabe o quanto que hoje uma criança, né, representa de gasto numa casa. Como é que fica, Patrick, o psicológico dessa mãe? A gente está falando aqui, no caso da Maikele, que ela nunca teve um retorno, não só dele, não, e também da justiça. Daqui a pouco a Camila também pode falar para a gente por que há essa demora também. No caso da Maikele, ela traz até um ponto muito importante, que ela fala bem assim: eu consegui na justiça que ele reconhecesse a paternidade. Então, desde o início, há essa resistência do pai em reconhecer que aquelas crianças são filhos dele. Então, você já tem esse desapego emocional, onde gera nas crianças essa fragilidade. Então, assim, eu fui rejeitado desde o ventre, eu fui rejeitado desde o nascimento, né? Precisou da justiça para que fosse reconhecido como pai. Então, você já tem uma fragilidade aí no desenvolvimento da criança. A ausência da responsabilidade no pagamento da pensão fala justamente desse distanciamento físico, emocional, de todos os âmbitos. É como se aquelas pessoas não tivessem valor para mim. E aí eu tenho indivíduos que vão se desenvolver com esse sentimento. Já tem
vários relatos de mães aqui se identificando. Roberta, existem pais que se separam da mulher e também dos filhos. É inacreditável pensar nisso, né? Boa tarde, eu me chamo Ana, sou mãe do Miguel, estou com processo de pensão para o meu filho por 10 anos, à espera da prisão do genitor, que mora em Cascavel, no Paraná. As despesas com o meu filho, e só eu gasto, tá? Não tem nada de pensão. Eu estou correndo atrás do direito do meu filho e vou correr até meu último dia de vida, demorando demais o processo da pensão alimentícia. Daqui a pouquinho, então, a Camila pode dizer para a gente por que tem processos que se arrastam por anos e como é que fica depois. Passaram-se 10 anos, tá? E aí, esse dinheiro? A mãe consegue reaver depois para essa criança? Boa tarde, eu enfrento esse problema com o pai da minha filha e, no meu caso, já dei entrada na Defensoria Pública, tá? Já vai para 2 anos e ele ainda não foi intimado. Boa tarde, Alberto, eu não quero me identificar. Quando eu tinha 14 anos, cheguei para minha mãe e disse que eu queria entrar na justiça pelos meus direitos. Eu nunca tive o retorno. A minha mãe disse para eu deixar para lá. Hoje, com 25 anos, graças a Deus, eu nunca mais dependi do genitor. Eu estou vivíssima, mas quero distância. Mas olha como é que marca a vida dessa pessoa. Outro relato da Adrica, que chegou para a gente. Boa tarde, Roberta. Na verdade, Adriele, né? Ela mora em Cariacica. O pai da minha filha não paga pensão e diz que pode ir para a justiça, que eu não vou pagar e ponto. O nome dele é Jonathan. Pode isso, doutora Camila? Eu não vou pagar e ponto? Existe isso? Não, não existe isso. Como eu acabei de falar, né? A gente precisa estimular essas mães a procurar esses direitos. Infelizmente, não vamos... Felizmente, eu espero que vocês não se apeguem a um ou outro caso que também acontece, de não conseguir esse direito de fato por algum motivo. Porque, senão, a gente vai só aceitando com que esses homens agem, né, como eles têm feito, porque eles se sentem imunes. Então, procure sim o direito dos filhos de vocês, seja na defensoria ou com advogado particular, estimulem isso. Pode ser feita também denúncia criminal por abandono material, porque e se a mãe por algum motivo não pode, né, ou não tem com o que contar, porque a mulher ela nunca tem essa opção, né? Ela não pode olhar para a criança igual um homem olha, um pai desse, né, que a gente está falando aqui, dessa categoria, e falar, então agora, se eu não tiver, deixa ele aí. Não tem como. A mulher ela não tem opção no seu lar. Então, buscar, sim, esse auxílio, buscar, sim, esse direito, não é ajuda. Pai não ajuda, ele faz a obrigação dele. É aquilo que a gente falou, infelizmente, se ele vai estar perdendo, e os filhos também, com a ausência emocional. Mas, se essa for uma escolha, a mãe supre isso da forma dela e as suas faltas, né, ficarão aí para a vida, para serem tratadas, mas financeiramente ele tem essa obrigação. Então, Kelly, de que maneira isso impactou a sua vida, você como mulher, como mãe? Olha, no início, para mim era muito difícil. E assim, eu também não entendia muita coisa, porque na época eu tinha de 13 para 14 anos, foi quando eu conheci o pai dos meninos. E aí, logo depois, veio a primeira gravidez, a gente continuou junto. Assim que eu tive o menino, meses depois eu tive a menina, e foi daí que ele não aceitou a segunda gravidez. Então, ele queria que eu abortasse, eu preferi me separar. Só que não foi uma separação muito de boa, porque acabei que eu apanhei, né? Ele não queria se separar. Mas foi cada um para o seu lado. Eu fiquei com os meus 2 filhos. Para mim foi muito ruim, porque não tive ajuda de ninguém. Foi eu e os meus filhos só e ponto. E você, assim, uma adolescente, pelo que você está trazendo aqui para a gente. Uhum. Como é que você se virou para sustentar essas crianças? Olha, no início, assim, eu não tinha nem onde morar. Cada semana eu estava na casa de um para poder ficar com os meus filhos. Um dia eu dormia na casa de um, outro dia na casa de outro. E aí fui seguindo a vida, até eu vim para o Espírito Santo, porque foi aqui que eu tive meu primeiro emprego, meu filho foi para a creche, e eu comecei a mudar de vida, a melhorar um pouco, a conseguir botar alimento dentro de casa para os meus filhos e meus filhos para a creche, para daí a gente seguir a vida. Mas foi muito difícil. Que nem o psicólogo falou, realmente o psicológico fica muito abalado. Logo, quando minha filha nasceu, eu amamentava os 2. E eu passava muita fome. Então, assim, chegou uma época que eu tentei um suicídio, porque não aguentava mais, com fome, e ter 2 filhos mamando. Então, assim, foi difícil. Mas hoje, graças a Deus, estamos aqui. Tenho 2 adolescentes maravilhosos em casa, que é bênção de Deus em minha vida. E ainda, depois de um depoimento desse de arrepiar, a gente ainda escuta piadinhas de homens, de genitores, que ainda acham que é o meu dinheiro, é para a mãe, né? Aposto que você ouviu muito isso, né? Que você queria o dinheiro dele. É muito comum ouvir isso, né? Muito comum, porque assim, algumas vezes eu conseguia entrar em contato com ele. Eu pedia, eu implorava que ele me ajudasse. Então, ele me falava isso, que ele não iria me dar dinheiro para mim.
Mas, assim, nunca deu nem para mim, nem para os meninos, nem para nada. Então, foi difícil. Eu escutei muito isso mesmo dele. E a gente vê o que está por trás da realidade de uma mãe. Olha a história dela, uma mãe adolescente com 2 crianças que não tinham o que comer, Patrícia, que não tinha nem onde morar direito, pelo que ela estava falando. Ela foi acolhida. Olha a história de vida da Maikele. Quantas outras mulheres não se identificam? Sim, a gente escuta, né, essa história e, infelizmente, é uma história que se repete vou dizer, há séculos, né, na nossa história enquanto sociedade. E você vê uma pessoa ressignificar a vida como ela, de fato, é exemplo para várias outras pessoas que, diante de uma situação menor, não é diminuindo a dor de ninguém, mas uma dificuldade menor, não consegue ressignificar. Você vê, né, que ela fala 2 adolescentes maravilhosos, sim, mérito dela, né, por ver o esforço, porque isso também é muito importante. A gente vê muito as mulheres se diminuindo diante da dor, ao invés de mostrar para os filhos o valor que está sendo construído a partir dali. Porque na ausência, a gente fala muito que o pai e a mãe, né, aquela fotozinha bonitinha de família feliz, ela é muito importante. Mas quando você não tem uma das partes, a outra parte ela não supre, mas ela serve como um exemplo de superação. E isso precisa ficar muito registrado. Tem muita gente participando sobre esse assunto aqui no Fala Espírito Santo. Boa tarde, eu também nunca recebi nenhuma pensão dos meus filhos. São 4. Já andei atrás da justiça. Eles queriam que eu procurasse ele onde ele estava, né, para achar o genitor, para fazer o pedido de pensão. Se dependesse da justiça e do pai deles, não receberiam nada, tá bom? Aí ficaram de maior. Hoje já tem mais de 8 anos. Hoje um tem 20, outro tem 25 e ficou por isso mesmo. Quantos relatos a gente está recebendo hoje aqui no programa, Camila, de mães que tentaram e que até agora não conseguiram nada? Por quê? Igual o caso que a gente vê também da Maikele. E chega até a atingir a maioridade, né, e aí perder esse direito a alimentos, né, que nós falamos. Existem algumas possibilidades, né? Ela relatou que ele era do estado da Bahia, ela veio para cá. Então, aquela questão de carta precatória para intimar não é fácil. Vai para outro estado, às vezes não sabe o endereço, né, exato de onde está, então até que encontre, e aí abre um prazo, e aí volta para o Ministério Público. E esse trâmite processual ele é um absurdo enquanto estamos falando de necessidades essenciais, né, que são os alimentos. Então, olha, tantas coisas poderiam ter acontecido caso ela não tivesse, né, ressignificado isso, como ela mesma compartilhou com a gente, seu caso, de muita dor e muita luta, e enquanto isso, em algum lugar no país, o pai vivendo a vida dele. Então, assim, essa questão de mudança de local, onde muitos homens se esquivam, né, de onde podem ser encontrados. Você vê até mesmo o caso da reportagem do Gato Preto, parece que ele estava também transitando em outros lugares, por isso que tinha essa dificuldade de encontrá-lo. Ou seja, não é algo que está sim, esmagadoramente falando, maior na classe com necessidades financeiras, né, na classe pobre do país. Mas até mesmo quem não é considerado, né, pobre, o dinheiro ali para ele não é problema. Não era, ou seja, uma pensão que chegou ao ponto de dever R$57 mil é porque foi uma grana por mês que ele ficou ali fazendo de conta que não era falta com de ele. responsabilidade, realmente, então, né? Pelo escárnio que ele faz, né, é uma falta de tão somente responsabilidade. No caso dele, não é nem só financeira. Então, nosso estímulo fica para as mães aí procurarem sim e buscarem. Não está conseguindo, por que não está? E tem como, passado determinados por 10 anos tentando, ela consegue esse dinheiro que ela investiu, gastou sozinha na educação dessas crianças? Então, é importante verificar o que está acontecendo, correr a tempo também, porque depois que eles atingirem a maioridade, eles são os responsáveis. Então, eles vão poder requerer, né? E, além disso, nós temos um crime que agora, né, um ato infracional, enfim, que eles podem, a partir de 18 anos, estarem entrando, que é o abandono afetivo. Ou seja, essa vida inteira que esse homem, né, ignorou os filhos que ele tinha, pode ser que eles consigam um direito à indenização moral. Então, também é mais um direito aí que a gente tem e precisa ser resguardado, né? Tem mais comentários. Boa tarde, Alberto. Eu criei meus filhos porque minha filha nem conheceu o pai. Ele sumiu. Outro relato, meu nome é Rosane, conheço bem essa triste realidade. Eu criei meu filho sozinho, hoje ele tem 27 anos. O pai nunca contribuiu
com nada. E nem mesmo eu colocando ele na justiça, tá? 2 vezes. Ele nunca pagou. Outro relato, cuidei dos meus 5 filhos sozinhas. Nem a justiça fez ele me ajudar. Hoje ele é debochado. Sempre aparece no casamento, no aniversário, na formatura. A mãe ainda diz assim, que ódio. Imagina como é que fica o sentimento dessa mãe. Muitos são egoístas após a separação. Acredita que a mulher tem que sofrer de alguma forma. Gente, vamos aprender a separar as coisas, né? Não deu certo o relacionamento, mas os filhos são eternos. Outro comentário também que chegou pra gente da Andréia de Cariacica, que ela tem 44 anos. Ela fala assim, nem o sobrenome do meu genitor eu tenho, né? Do genitor eu tenho. Nunca me ajudou em nada. Hoje não quero saber dele. Os comentários não param de chegar. A gente sabe o quanto esse assunto realmente dói. Isso deixa marcas eternas. Isso não é só sobre a mulher, o que já seria muito, né? O que recai sobre uma mãe, mas principalmente sobre os filhos, o que eles deixam de viver, o sofrimento que eles absorvem. Obrigada pela presença de todos vocês e a sua história é mais forte do que a gente podia imaginar, viu? Obrigada.